E aí, minha gente, tudo certo com vocês? Quinta-feira, todo mundo tá ligado que quinta-feira é dia de ideia dura e eu começo esse programa de hoje, que eu pretendo que ele seja realmente curtinho dessa vez, prestando meus respeitos, né, para a figura de Luiz Alberto, essa figura importantíssima para o movimento negro, um dos fundadores do MNU e um cara que estava aí dentro do jogo político, foi deputado por diversos mandatos, forçando um posicionamento para discutir as questões de raciais dentro da política partidária, da política institucional. Então, o Brasil ficar mais pobre sem a presença dele dentro do campo da disputa da arena política. E eu presto meus respeitos à memória dessa ilustre, né, figura que infelizmente eu acho que uma galera no Brasil não faz sequer ideia de quem era. Eu postei fiz uma pequena publicação ontem e que gerou algumas comoções, e aí eu quero falar mais um pouco. Acho que eu já disse diversas vezes que em alguns aspectos, quando eu chamo a atenção para algumas coisas, eu estou falando a partir da minha percepção, da minha vivência, da minha história. Todo mundo que já me acompanha, e eu já fiz alguns vídeos sobre isso, sabem o meu posicionamento em relação à encantaria. Primeiro, o valor que eu dou à encantaria. E o quão é triste para alguém como eu falar de maneira negativa sobre algo que, na minha visão, enriquece demais as tradições afro-brasileiras. E como sistematicamente isso vem sendo derrubado, surrupiado, destruído, diminuído, para caber dentro de vaidades, para caber dentro de delírios, para caber dentro de mau caratismos. E a publicação que eu fiz ontem, o story que eu fiz ontem, eu dizia que nesses meus 30 anos, né, no último dia 5 de dezembro, eu contei mais um ano dentro dessa minha trajetória nas tradições afro-brasileiras, na condição de iniciado. E eu dizia que ao longo desses 30 anos, na minha experiência pessoal, e é importante fazer esse marcador, eu nunca me deparei com nenhuma Padilha, nenhuma pombagira na cabeça. E aí eu coloquei lá, né, como a gente está nesses debates de gênero, e eu também sigo dizendo, são debates importantes, mas que eles não devem ser empurrados como se fossem responsabilidade do candomblé ou das tradições afro-brasileiras, dar conta da complexidade que desse debate, que inclusive precisa estar cada vez mais qualificado, sem grandes paixões, para que a sociedade compreenda, né, o respeito pelo direito do outro, na tentativa, né, de manter sua totalidade, sua integridade em todos os seus aspectos, mas que eu acredito piamente que não é uma obrigação, prestem atenção no que eu estou dizendo, do candomblé dar conta de algo que é tão complexo. Então eu coloquei que, na minha experiência, até o presente momento, nenhuma das criaturas que eu vi, pessoas com a genitália atribuída ao universo do masculino, ou seja, com um falo, com um pênis, com um pau, incorporados, e aí eu vou usar esse termo que eu detesto, que é bem sudestino, com padilhas e pombagiras. E da época que eu comecei no candomblé, eu estava ali no começo da transição, porque ainda vinha de uma memória. Então, por exemplo, não era incomum encantados mais arredios, quando chegavam, aí que se as cabeças que eles tomavam tivessem usando coisas que aquela encantaria achasse que não deveriam estar, já havia até uma forma agressiva, abrupta de se livrar. Então já vi mulheres terem os cabelos destrançados, as unhas com esmalte arrancadas, enfim, coisas que não necessariamente eu concordo, mas que havia também um incômodo por parte dessa encantaria, e aí tinha que haver algum nível de negociação, mas a discussão é outra. Passados pouco mais de 30 anos, a gente está tendo uma inversão de valor tão grande que essas criaturas literalmente se travestem em padilhas e pombagiras. Elas vão para salão, elas vão para ateliê para fazer vestidos no corpo delas, né, as medidas, e aí usam laces, perucas, alongamentos de cílios, alongamento de unhas, usam sapatos.
que era uma coisa impensável para o meu tempo, um encantado que não tivesse contato com o chão, com o solo, esse solo que é tão importante para nós, e elas se transformam em verdadeiras gatas de borralheiras, verdadeiras cinderelas, né? Para dar conta do quê? De quem, como e para quê. Mas é o que eu estou tentando dizer. Para mim, não é uma coisa séria. Na minha experiência, lógico, há singularidades. Eu recebi depoimentos de pessoas, eu conheci uma Padilha que é muito importante para mim, tal, e eu não estou aí tentando ofender a crença de ninguém, até porque isso opera no campo do pessoal. Mas isso também não me desautoriza a me posicionar a partir não apenas da minha história, como da minha percepção. Então, assim, a rede social está aí que não me deixa mentir, que a gente vai desde dessa loucura, falando de iPhone, fazendo live em rede social, a outra com cartão de crédito comprando cerveja. E o problema não é só essa cretinice, é a maneira como a gente está cada vez mais normatizando. Então, você vai ter os depoimentos, inclusive, como de uma criatura lá dizendo que tudo bem, a gente tem que respeitar as diversas expressões do sagrado. Para mim, isso não é uma expressão do sagrado, principalmente quando esse tipo de encantaria demanda e é demandada pelas mesmas necessidades que nós, seres humanos. É isso, sobre isso, reafirma aqui, reforço. Eu, Jorge Ora, em 30 anos ligado às tradições afro-brasileiras, não conheço absolutamente nenhuma Padilha pombagira tomando cabeça de homem que seja verdadeira. É isso, sobre isso, quinta-feira, todo mundo tá ligado, que é dia de ideia dura. Até semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre o negócio do jogo de búzio e orixá que é rejuana, hein? Todo ano tem que ter, porque a repetição e o constrangimento são pedagógicos.